bem-vindo ao canal Radar de Fé, o seu espaço para estudos bíblicos, reflexões e momentos de oração. Hoje, nós vamos nos aprofundar no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, uma narrativa poderosa e cheia de significados para a nossa vida cristã. Este capítulo relata a cura milagrosa de um homem coxo de nascença e, através desse milagre, vemos como o poder de Deus opera de maneiras incríveis quando cremos no nome de Jesus Cristo. Além disso, veremos como Pedro, cheio do Espírito Santo, aproveita a oportunidade para pregar à multidão e nos ensina lições profundas sobre arrependimento, fé e a salvação que há em Cristo. Convido você a se preparar para mergulhar nesse capítulo maravilhoso. Se você ainda não leu o texto de Atos 3, recomendo que faça isso agora ou que siga junto comigo. Ao final deste vídeo, teremos um momento especial de oração, um verdadeiro tempo de devocional para refletirmos sobre essa passagem e pedirmos a Deus que aplique essas verdades em nossos corações. Agora, sem mais delongas, vamos começar nossa jornada pelo capítulo 3 do livro de Atos. A narrativa de Atos 3 começa de forma bastante comum, com dois apóstolos, Pedro e João, subindo ao templo para a oração. A menção específica da hora nona nos lembra da estrutura de oração que os judeus seguiam à época, às 9 horas, às 12 horas e às 15 horas, mostrando que mesmo os apóstolos, que agora viviam a nova realidade da ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, ainda seguiam os costumes e tradições da oração no templo. Esse simples detalhe nos ensina a importância da disciplina na vida espiritual. Eles não oravam apenas quando dava vontade, mas mantinham uma rotina de comunhão com Deus. Chegando ao templo, eles se deparam com um homem coxo, que havia nascido naquela condição. Ele era um homem que não conhecia a experiência de andar. Desde o seu nascimento, sua vida era limitada fisicamente, e sua sobrevivência dependia da bondade dos outros. Esse homem estava sendo carregado até a porta formosa do templo, um local estratégico, pois muitos judeus devotos passavam por ali para adorar e, naturalmente, eram mais propensos a ajudar os necessitados. A condição desse homem representa, em muitos aspectos, a condição espiritual da humanidade. Ele estava fisicamente incapacitado, assim como nós, sem Cristo, estamos espiritualmente mortos, incapazes de nos movermos em direção a Deus por conta própria. A mendicância do homem é um reflexo de como muitas pessoas hoje buscam esmolas espirituais, tentando preencher suas vidas com coisas temporárias e vazias, quando o que realmente precisam é de uma transformação completa, é algo que só Jesus pode oferecer. Quando Pedro e João se aproximam, o homem faz o que sempre fazia, impede esmolas. Ele esperava receber algo pequeno, talvez uma moeda ou um gesto de compaixão. Mas, em vez disso, Pedro olha diretamente para ele, e aqui acontece o primeiro momento crucial da narrativa. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz ao homem: olha para nós. Esse comando pode parecer simples, mas, espiritualmente, é muito profundo. Pedro estava chamando a atenção do homem para algo muito maior do que o que ele esperava. Quantas vezes nós mesmos olhamos para as circunstâncias esperando pequenas esmolas de Deus, quando Ele, na verdade, tem algo muito maior para nos dar? O homem, com expectativa, fixa os olhos em Pedro e João, esperando receber algo. Mas, em vez de ouro ou prata, Pedro oferece algo infinitamente mais valioso, a cura em nome de Jesus. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, e em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Essa frase é extremamente poderosa. Pedro, consciente de que não tinha riquezas materiais, reconhece que o que ele possuía era muito mais valioso, o poder do nome de Jesus. Aqui, aprendemos uma grande lição: o que nós temos para oferecer ao mundo não são necessariamente riquezas ou bens materiais, mas o nome de Jesus, que tem o poder de transformar vidas. Pedro, então, toma o homem pela mão e o ajuda a levantar. Imediatamente, o homem sente os seus pés e tornozelos ganharem força,
e ele salta, anda e começa a louvar a Deus. Imagine o impacto desse momento. Um homem que nunca havia andado em sua vida, agora, de repente, estava não apenas andando, mas saltando e louvando a Deus no templo. A sua alegria era incomensurável, e ele não podia conter o seu louvor. Isso nos lembra que, quando Deus nos toca e transforma nossas vidas, a resposta natural deve ser o louvor e a gratidão. A cura desse homem também trouxe uma grande comoção entre as pessoas no templo. Todos o reconheciam como o coxo que costumava mendigar a Porta Formosa, e agora, ele estava ali, curado, andando e louvando a Deus. A admiração e o espanto tomaram conta de todos. Este milagre serviu como um sinal poderoso para toda aquela comunidade, e preparou o terreno para o sermão que Pedro estava prestes a pregar. Após a cura do coxo, uma multidão rapidamente se reuniu ao redor de Pedro, João e do homem curado. O local onde isso aconteceu é identificado como o Pórtico de Salomão, uma área no templo onde grandes multidões costumavam se reunir. Aqui, Pedro, mais uma vez cheio do Espírito Santo, vê a oportunidade perfeita para compartilhar a mensagem do Evangelho. Pedro começa de forma muito direta, corrigindo qualquer mal-entendido que as pessoas pudessem ter sobre o milagre. Ele afirma que o homem não foi curado pelo poder ou piedade dele ou de João, mas pelo nome de Jesus Cristo. Pedro faz questão de desviar a atenção de si mesmo e direcioná-la para Jesus. Isso nos ensina uma lição muito importante sobre humildade e sobre a fonte de todo o poder espiritual. Muitas vezes, as pessoas podem querer nos dar crédito pelas coisas que fazemos ou pelos resultados que alcançamos, mas devemos sempre apontar tudo para Cristo, que é a verdadeira fonte de toda a bênção. Em seguida, Pedro aproveita para relembrar a multidão sobre quem Jesus era e o que eles haviam feito a ele. Ele os acusa, com ousadia, de terem negado e matado o autor da vida, mesmo depois de Pilatos ter decidido libertá-lo. Pedro, no entanto, não para na acusação, ele oferece uma explicação de como aquele milagre foi realizado, pela fé no nome de Jesus. É importante notar que Pedro destaca não apenas o nome de Jesus, mas a fé nesse nome. O nome de Jesus, por si só, tem poder, mas é pela fé nesse nome que vemos o poder de Deus em ação. O sermão de Pedro também traz à tona uma grande verdade teológica. A rejeição de Jesus pelos líderes judeus e pelo povo fazia parte do plano de Deus. Cristo precisava sofrer e morrer para que a salvação fosse oferecida à humanidade. Assim, Pedro apresenta uma mensagem de esperança, mesmo no meio de sua repreensão. Ele está basicamente dizendo: vocês cometeram um grande erro ao rejeitar Jesus, mas esse erro pode ser redimido através do arrependimento e da fé nele. Agora, Pedro se volta diretamente à multidão e, com um tom de compaixão, reconhece que eles agiram por ignorância ao condenar Jesus. Mesmo assim, ele não minimiza a gravidade do pecado, mas enfatiza que a ignorância deles era parte do plano soberano de Deus, que já havia sido anunciado pelos profetas. Pedro, cheio de compaixão, oferece à multidão a chance de corrigir o erro que cometeram. Ele reconhece que, embora tenham rejeitado e crucificado Jesus, fizeram isso por ignorância, tanto eles quanto seus líderes. Aqui vemos a graça de Deus em ação. Mesmo diante de um pecado tão grave como a rejeição do Messias, há uma oportunidade para arrependimento e restauração. Pedro chama o povo ao arrependimento e à conversão, afirmando que, se voltarem para Deus, seus pecados serão perdoados e tempos de refrigério virão da presença do Senhor. Esses tempos de refrigério mencionados por Pedro indicam a bênção que acompanha o arrependimento sincero. Não apenas o perdão dos pecados, mas também uma renovação espiritual, uma paz que só pode vir da presença de Deus. Essa promessa é incrivelmente relevante para nós hoje. Muitos estão buscando paz, descanso e renovação em fontes erradas, seja em bens materiais, relacionamentos ou realizações. No entanto, a verdadeira paz e o verdadeiro refrigério vêm da reconciliação com Deus através de Jesus Cristo.
Pedro continua a pregação mencionando a promessa futura: em Jesus, o Cristo, retornará. Ele explica que Jesus deve permanecer no céu até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas, conforme anunciado pelos profetas. Essa restauração aponta para o final dos tempos, quando todas as coisas serão renovadas e Deus reinará em plenitude sobre o mundo. É uma promessa de esperança para todos aqueles que creem em Cristo. Enquanto aguardamos esse dia, devemos continuar firmes na fé, vivendo de acordo com a palavra de Deus e compartilhando essa mensagem de esperança com outros. Pedro também faz questão de mencionar que Jesus é o profeta prometido por Moisés, aquele que viria como novo legislador e guia do povo de Deus. Ele lembra ao povo que qualquer um que não ouvir esse profeta será completamente destruído. Essa é uma advertência séria e nos lembra da necessidade de estarmos atentos à voz de Cristo em nossas vidas. Não podemos rejeitar ou ignorar o chamado de Jesus sem enfrentar consequências eternas. O apóstolo Pedro conclui sua mensagem reafirmando que Deus fez uma aliança com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e que Jesus veio para cumprir essa aliança. Ele veio primeiro para os judeus, oferecendo-lhes a salvação, mas essa bênção não seria restrita apenas a eles, ela se estenderia a todas as nações, cumprindo assim a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão. Essa poderosa narrativa de Atos 3 nos ensina lições preciosas sobre o poder do nome de Jesus e o impacto da fé nele. A cura do homem coxo não foi apenas um milagre físico, mas também uma demonstração clara de que Jesus continua a operar de forma ativa através de seus discípulos. Ao longo dos séculos, o nome de Jesus continua a curar, restaurar e trazer nova vida àqueles que colocam sua fé nele. Também aprendemos com Pedro que o arrependimento é uma chave essencial para experimentarmos tempos de refrigério e renovação em nossas vidas. O arrependimento não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação profunda do coração, uma volta total para Deus. Quando nos arrependemos e nos voltamos para Jesus, Ele é fiel para perdoar nossos pecados e nos trazer para mais perto dele. Assim como Pedro aproveitou a oportunidade para pregar à multidão, nós também somos chamados a compartilhar a mensagem do Evangelho em todas as oportunidades que temos. A cura do coxo foi um sinal que chamou a atenção das pessoas para a mensagem de salvação em Cristo. Hoje, nossas vidas podem ser um sinal vivo da graça e do poder de Deus, atraindo outros para a luz de Cristo. Seja através de palavras, ações ou testemunhos de transformação, devemos estar prontos para apontar as pessoas para Jesus, que é o autor da vida e a fonte de toda esperança e cura. Agora que refletimos sobre essa poderosa passagem de Atos 3, vamos nos unir em oração, pedindo que o Espírito Santo aplique essas verdades em nossos corações. Este é um momento de intimidade com Deus, onde podemos nos abrir diante dele e buscar sua presença para renovação, cura e fortalecimento espiritual. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado por nos lembrar, através deste capítulo de Atos, que o teu poder continua operando em nossas vidas hoje, assim como operou no tempo dos apóstolos. Senhor, assim como aquele homem coxo foi curado pelo poder do nome de Jesus, nós te pedimos que nos cures hoje, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Sabemos que, muitas vezes, somos como aquele homem, paralisados em nossas dificuldades, sem conseguir nos mover em direção ao teu propósito para nós. Mas hoje, declaramos a nossa fé no nome de Jesus e pedimos: levanta-nos, Senhor. Dá-nos força para caminhar em teus caminhos, para viver de acordo com a tua vontade e para experimentar a plenitude da vida que tu nos prometeste. Pai, queremos também, neste momento, confessar os nossos pecados diante de ti. Sabemos que somos pecadores e que muitas vezes falhamos em te obedecer. Mas confiamos na tua graça e no teu amor, que são maiores do que qualquer erro que possamos ter cometido. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que rejeitamos ou ignoramos o teu chamado.
queremos nos arrepender de coração, voltar para te receber os tempos de refrigério que prometeste na tua palavra. Senhor, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a confiar em Ti em todas as circunstâncias, mesmo quando as situações ao nosso redor parecem impossíveis. Sabemos que, no nome de Jesus, há poder para superar qualquer obstáculo. Dá-nos a coragem e a ousadia para testemunhar do Teu amor e do Teu poder para aqueles que estão ao nosso redor. Pai, também te pedimos por todos aqueles que estão assistindo a este vídeo. Que o Teu Espírito Santo toque cada coração, trazendo cura, restauração e esperança. Sabemos que Tu conheces cada necessidade, cada dor e cada preocupação. Por isso, entregamos tudo a Ti, confiando que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por fim, Senhor, queremos Te agradecer pela promessa de que Jesus Cristo voltará para restaurar todas as coisas. Ajuda-nos a viver com essa esperança, aguardando com expectativa o Teu retorno glorioso. Até aquele dia, queremos ser fiéis ao Teu chamado, vivendo de maneira que glorifique o Teu nome. Nós oramos tudo isso no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém que precise ouvir sobre o amor e o poder de Jesus. Até o próximo estudo, e que a paz do Senhor esteja com todos.